Então, fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia aí, como vocês estão? Tudo certo? Espero que sim, tá? Pessoal, vamos seguir aí no nosso conteúdo aí da matéria, da aula, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito de o processo que levou à independência do Brasil, tá? Então é muito interessante, né? Então, a gente sabe aí que que o Dom João, né, VI veio para cá em 1808 com a família real, né, que ele montou o Estado português aqui, que fez uma série de coisas aqui no Rio de Janeiro, certo? Transformou o Rio de Janeiro numa cidade importante, num porto importante, certo? Mudou, né, as relações econômicas e políticas que a colônia tinha com a metrópole, enfim, fez uma série de coisas, né? Se você quiser ver o vídeo, veja no vídeo passado, tá aí na playlist, tá? E isso trouxe mudanças para o Brasil, trouxe uma série de modificações para o Brasil, certo, pessoal? Para a colônia, tá? Mudanças essas que rumaram, né, para a independência aí em 1822, tá? Então vamos falar um pouquinho disso aí, né, pessoal? Em dezembro de 1815, né, pessoal, o que aconteceu? Mediante aquele contexto ali do Congresso de Viena, na Europa, né, o Dom João VI elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e ao Algarves, certo? Isso aí foi muito importante, né, pessoal? Tá? E aí, a gente sabe que o Dom Pedro, ou melhor, Dom João, Dom Pedro não, Dom Pedro vai vir depois aí na sequência. O Dom João, mês depois aí, ele foi sagrado, né, o Dom João VI, sagrado rei de Portugal, do Brasil e de Algarves, certo, pessoal? Então se tornou uma pessoa bastante importante aí, depois que a mãe dele faleceu, tá? Bom, o que é importante, pessoal, que vem depois desse processo aí, né? A gente sabe que Portugal, quando o Dom João vem para cá, Portugal tinha ficado aí à mercê, né, dos franceses que ocuparam Portugal, sendo expulsos pelos ingleses, né, que passaram então a controlar Portugal, tá? Isso aí é muito importante, a gente não pode esquecer disso aí, tá? Então, o que aconteceu? Em agosto de 1820, pessoal, irrompe em Portugal a famosa Revolução Liberal do Porto, certo? Orquestrada aí pelos burgueses, né, com influência do iluminismo, que cansados, obviamente, da dominação inglesa, resolvem fazer o quê? Expulsar os ingleses dali de Portugal. Fala, não, deixe que agora a gente controla, certo? Então, uma revolução que começa no Porto e se chega a Lisboa, tá? Então, a burguesia portuguesa, olha só, Revolução Liberal do Porto, certo? Inspirada, então, nos valores é, do iluminismo. Certo, pessoal? E a burguesia, né, essa burguesia, além de querer expulsar os ingleses que ali que dominavam, né, aquele cenário português, cansados ali dos ingleses, né, queriam também o que? A volta do rei. Né? Imagina, Dom João, o rei de Portugal, tá lá no Brasil fazendo o que no Brasil, naquele país incivilizado, naquele país fim de mundo, né? O quinto dos infernos, como falava a Carlota Joaquina, certo? Aquele país horrendo, certo? Então, essa revolução, como eu falei, né, ela pretendia, ela queria que o rei voltasse a Portugal, o Dom João, certo? Achava uma vergonha o rei ser português e permanecer no Brasil, certo? Agora que as coisas já estavam estabilizadas, rei, você deve regressar para Portugal, certo? E detalhe, né? É como eu falei para vocês, com o Dom João aqui no Brasil, né, a colônia tinha se transformado. Já não era mais aquela colônia, né? Cujo objetivo era sustentar a metrópole. Não, certo? Foi se formando uma elite nacional, propriamente nacional, com pensamento arraigado no território, certo? E que não queria mais aí voltar àqueles velhos padrões, né, do pacto colonial, aquela coisa toda, aqueles ideais mercantilistas, essa elite já não queria mais isso, né? Então, o que aconteceu? Essa Revolução Liberal do Porto, apesar de liberal lá em Portugal, aqui com relação ao Brasil, a colônia, né, não tinha nada de liberal, certo? Ela queria que o rei voltasse para Portugal e queria fazer com que a colônia voltasse a se subordinar inteiramente a Portugal, certo? Então, era isso que eles queriam, né? A burguesada lá de Portugal queria isso, certo? Então, em fins de 1820, né, os revolucionários eles vão estabelecer em Portugal uma junta provisória para governar em nome do rei, em nome do Dom João, e os revolucionários eles exigiam justamente o retorno imediato do Dom João à metrópole, tá?
Então, esse era o objetivo, tá? Fazer com que o Dom João VI voltasse. Não cabia ao rei de Portugal governar Portugal e as colônias e o Império Português do Brasil. Não, isso era inadmissível. Certo? Para isso se concretizar, né, convocam-se as cortes, né, que foi aí eram as cortes, né, que na verdade eram representantes, né, deveriam ser eleitos, né, representantes aí de todo o mundo português, certo? Com o propósito de elaborar uma constituição que iria reger, né, as colônias e a própria metrópole aí, as cortes, tá? Então convocadas pelos burgueses aí da Revolução do Porto. O ideal eram as constituições, né, pessoal? Após aí Napoleão, o ideal eram as constituições, o ideal era que os governos seguissem, né, as cartas constitucionais. Então, propriamente, quando você acha que o Dom João, quando voltasse, ia governar de forma absolutista? De forma nenhuma. Ele voltaria para Portugal e teria que assinar a Constituição. Quem mandaria era a Constituição, certo? Era o parlamento. Então, isso estava no jogo da época, né, pessoal? No cenário da época, tá? E aí, então, convoca-se as cortes para decidir sobre o futuro do Império, de Portugal, das colônias, né, do Brasil, enfim, tá? Então, ao Brasil, pessoal, como eu falei, né, cabia eleger representantes de várias partes do Império. Né? Ao Brasil coube mandar aí entre 70 a 75 deputados, né, num total de 200, certo? Para representar os interesses do Brasil, tá? Bom, qual que era a questão, certo? Naquele momento, né? Então, enquanto Dom João estava aqui no Brasil ainda, tá? Era o retorno ou não de Dom João a Portugal, certo? E aí, Dom João, você vai retornar ou não vai retornar? Certo? O retorno, pessoal, do Dom João a Portugal era defendido no Rio de Janeiro pela famosa facção portuguesa. Né? Quem que eram esses? Eram altas patentes militares, burocratas e comerciantes, tá? Interessados, obviamente, no quê? Em subordinar o Brasil novamente à metrópole, né? Se possível, aí, a um acordo, né, com os padrões do sistema colonial. Certo? Era isso que queria a facção portuguesa caso Dom João voltasse para... Caso não, hein? Era isso que queria a facção portuguesa, né? Que queria a volta do Dom João a Portugal, certo? E aí, como eu falei para você, pessoal, para vocês aí, né? Naquele contexto, o Brasil já estava diferenciado, né? Então, opunha-se ao retorno aí propriamente, o que eu vou colocar entre aspas aí, o Partido Brasileiro, né? Que eram aí os grandes proprietários rurais, os burocratas, né, membros do judiciário, nascidos no Brasil, certo? Articulados, muitos deles, né, através das lojas maçônicas, né, que naquele contexto tinham um caráter aí anti-absolutista, né, e que, de certa forma, aí, muitos deles defendiam a independência do Brasil. Como eu falei, imagina, Dom João vai voltar e a gente vai voltar a ser colônia de Portugal? Não, aqui, ó, banana para eles, a gente não quer ser colônia de Portugal. A gente já tem os nossos interesses aqui, a gente pode comercializar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que é isso, a gente vai voltar a ser colônia de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então essa agremiação aí, comumente aí é chamada de partido, com muitas aspas, né, Partido Brasileiro. Eram pessoas nativas, como eu falei para vocês, que tinham interesses, não mais interesses que se assemelhavam com os dos portugueses e com os de Portugal aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, obviamente, Dom João acabou optando pelo retorno, né? Em 1821 ele volta para Portugal, certo? Ele embarcou em abril de 1821, certo? Acompanhado aí por algo em torno aí de 4.000 portugueses que retornam com ele. Tá em seu lugar, né? Aqui, quem que ele deixa? Obviamente o Pedrinho, o Pedro, né? O Dom Pedro. Fica o príncipe regente, né? Seu filho Pedro. Né, vai procurar o nome dele no Google, já é um nome gigantesco. Pedro de Alcântara, brasileiro. É muito grande o nome do Pedro, cara. Do Pedro I, eu tô falando. Depois viria a ser Pedro I, né? Então, e aí o que vai acontecer, certo? Nos meses seguintes aí ocorrem as eleições para as cortes aqui, né? No Brasil, quase todos eleitos, né, eram nascidos no Brasil, isso é muito importante, tá, pessoal? Aquelas cortes, lembra que eu falei para vocês que que representavam aí o Brasil, né, parcela aí dos deputados foram eleitos aqui no Brasil, muitos deles brasileiros, para representar os interesses do Brasil, né, nas cortes, né, que era aquela agremiação de políticos, né, que representavam todo o Império Português, tal, como eu falei para vocês, né. E dentre esses membros aí que foram esses deputados que foram eleitos pelas cortes, né, brasileiras para representar o Brasil, estavam defensores radicais da independência do Brasil. Olha só, pessoal, olha só, né, já não queriam mais
fazer com que o Brasil se tornasse novamente uma colônia, né? Queriam mais, queriam a emancipação, né? A emancipação política estava arraigado já nessa galera, tá? Então, Cipriano Barata, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, de São Paulo, né? Muitos desses, né, haviam participado da Revolução Pernambucana de 1817, certo? Como a gente comentou no vídeo anterior. Tá muito, muito interessante aí, pessoal. Então, né, com aspirações republicanas, de independência, inclusive, né, Revolução Pernambucana, tá? Além desses, né, o Padre Feijó, Nicolau do Campos Vergueiro, né, as cortes, certo, pessoal, elas começaram a se reunir em janeiro de 1821, certo? E meses antes da chegada dos deputados eleitos no Brasil, tá? Então, várias medidas foram tomadas, tá? E essas medidas das cortes, pessoal, pasmem vocês, né? Elas gerou profundo descontentamento, né? Então, os deputados lá no Brasil, né? Do Brasil lá nas cortes puderam perceber que várias medidas estavam sendo tomadas em detrimento, inclusive, dos interesses do Brasil, né? Olha só, os governos provinciais, pessoal, ficou decidido que os governos provinciais passariam a ser independentes do Rio de Janeiro, subordinando-se diretamente a Lisboa. Vai vendo, né? Ou seja, são medidas que contraditórias aos interesses dos nativos aqui do Brasil. Certo? Então, o que ficou decidido nas cortes lá em Portugal acabou gerando uma revolta desses nativos. Né? Então, imagina, a gente não quer se subordinar a Lisboa, a gente quer ficar aqui com o Rio de Janeiro. Certo? As cortes tentaram revogar acordos de comércio com a Inglaterra, certo? De interesses dos próprios proprietários rurais. Imagina revogar aqueles interesses que haviam sido ganhos aí pelos proprietários rurais. A corte tentou revogar isso aí, não pode, né? Então decidiu se transferir para Lisboa as principais repartições instaladas no Brasil por Dom João VI, certo? Algo também que desagradou, certo? E aí o que aconteceu, né, pessoal? Obviamente, né, isso tudo gerou aí uma pressão, né, do Partido Brasileiro, certo? No Dom Pedro, né, que já tinha tratado de certa forma com o pai dele, né, com o Dom João, que era favorável, inclusive que o Dom Pedro fizesse a independência do Brasil, né? Então essa pressão do Partido Brasileiro, né, fez com que lá em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro proferisse o famoso fico, né? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, né? A frase proferida pelo Dom Pedro lá em 9 de janeiro de 1822, certo? Então, e obviamente esse ato mostra o quê? Né? Que o Dom Pedro está mais favorável a uma ruptura com Portugal do que propriamente aceitar, né, o que delimitavam lá, o que diziam as cortes, né, nesse sentido de colocar novamente um cabresto no Brasil e romper propriamente com Portugal. Né? Essa era a ideia. Tá? Esse foi sendo aí o percurso, né, do Dom Pedro aí. Então, Dom Pedro, logo na sequência, vai formar um ministério, ser chefiado por um brasileiro, né, um liberal conservador, que é o José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que provinha de uma família rica de comerciantes de Santos, né, tinha estudado em Coimbra, né, foi aí uma pessoa influente, inclusive na orientação que deveriam ter os deputados brasileiros nas cortes de Lisboa, certo? E ele representava essa ruptura, né, uma ruptura, por mais que conservadora, né, dentro do Partido Brasileiro, né? Ele era uma pessoa aí que representava essa ruptura. Ele era favorável, portanto, a uma ruptura do Brasil com Portugal, né? Ele seguia nesse caminho. Né? Conservador, por quê? Porque apesar dessa atitude liberal, né, ele defendia algumas ideias importantes, né, como a defesa à extinção gradual da escravidão, né? Só que ele era contrário a uma democracia plena, entendeu? Então o Brasil deveria se romper com Portugal, deveria, mas o governo deveria ser guiado por pessoas, por uma elite, né? Que obviamente ele faria parte dessa elite, né? De pessoas capazes que deveriam seguir aí direcionar o país, certo? Esse novo país que havia se formado, que se formaria. Então é muito interessante saber disso aí, né? Então romper sim, só que de uma forma calma, tranquila, sem dar democracia, sem dar amplas asas para a democracia. Não, pera lá, né? Vamos com calma, né? E nesse sentido ele é conservador, tá? Então a ala conservadora ela se sobrepôs à ala radical nesse contexto, né, de independência, né, pessoal que falava em república, em democracia, voto popular. Imagina falar em voto popular, não. O José Bonifácio acreditava que a elite brasileira
ou melhor, que o povo brasileiro não era homogêneo, o povo brasileiro não tinha de comum os ideais democráticos republicanos, ia virar uma bagunça aqui se fosse dada a democracia para esse povo. Não, não pode, tem que ser feita de cima para baixo, aí a ruptura, certo? Então, né, que representava aí setores, como eu falei, né, mais radicais, lá, alguns Gonçalves Ledo, que queria uma ruptura mais ferrenha, né, mais democrática aí. Certo, avançando ainda mais, né, pessoal, nesse contexto, né, o 3 de maio de 1822, Dom Pedro lança a mão do famoso cumpra-se, né? Cumpra-se, tá? O que é o cumpra-se, né? Todo decreto que viesse de Portugal deveria passar pelo crivo do Dom Pedro, certo? Então, qualquer ordem que viesse de Portugal deveria passar pelo crivo de Dom Pedro. Caso ele não aceitasse, aquela ordem não seria levada em consideração, certo? Ou seja, né, mostrando que quem manda é ele, quem manda é o Pedro I, né? Quem manda é o Pedro, certo? É o Dom Pedro, tá? Avançando um pouco mais, em agosto de 1800, quase chegando lá, em agosto de 1822, né, o príncipe regente, que era o Dom Pedro, certo? Ele decreta que as tropas vindas de Portugal seriam consideradas inimigas, tá? Por quê? Porque começaram a chegar tropas de Portugal, né? Os portugueses começaram a mandar tropas para cá para ver se barrava esse processo que estava acontecendo aqui no Brasil, essa ebulição, certo? Dom Pedro fala assim, não, peraí, né? Se vocês estão vindo aqui para atrapalhar, vocês são inimigos, pode voltar, né? Senão vai ter aí derramamento de sangue, né? Foi isso que aconteceu de fato, né? A independência não foi pacífica, né? Houve aí várias províncias, né? Depois eu falo um pouquinho melhor disso aí para vocês, tá? Várias províncias aí se colocaram contra o processo de independência do Brasil, né? Então, e obviamente a Lisboa ela pressiona ainda mais o imperador, ou melhor, Dom Pedro, né? Chegam despachos de Lisboa, né, que revogavam os decretos aí do príncipe regente, que era o Dom Pedro. E imediatamente, pessoal, quando começam a chegar aí esses despachos de Lisboa, né, revogando tudo aquilo que o Dom Pedro estava fazendo em pró, né, ruptura com Portugal, né, a princesa Leopoldina e José Bonifácio, o patriarca da independência, aquele comerciante de Santos, né, rico, eles começam a fazer o quê? A se mobilizar e enviar as notícias o mais rápido possível para o Dom Pedro, que estava indo para uma viagem aqui de Santos aqui para São Paulo, certo? Então, começam a chegar, eles chegam aí esses documentos, então, e aí fala, ó, Dom Pedro, é o seguinte, né? Faz alguma coisa aí, senão, né? Senão os portugueses, né, os patrícios aí vão dominar o Brasil novamente, certo? E aí o famoso 7 de setembro de 1822, certo, pessoal? As margens do Riacho de Ipiranga, né? O Dom Pedro aí, Dom Pedro I, ele vai se sagrar imperador do Brasil, né? Tem várias obras, Independência ou Morte, né, do Pedro Américo, tá lá no Museu do Ipiranga, certo? Tem um filme lá com o Tarcísio Meira que conta esse processo todo aí, certo, pessoal? Então, foi um momento aí bastante importante para a história do Brasil, tá? Não foi tão pomposo, certo, pessoal? Como os artistas fizeram crer, não, tá? Não foi tão pomposo. Inclusive, o Dom Pedro estaria com diarreia nesse dia, ele assina lá mal, não sei o quê, certo? Passando mal, suando, com a pressão baixa, tal, tudo, né? Certo? Não foi tão pomposo como os artistas, né? Como o Pedro Américo fez crer, não, tá? Mas foi aí uma carta que ele assinou se desvinculando aí de Portugal a partir daquele momento, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, isso aí vai ficar para um outro vídeo, tá? Mas muitas disputas iriam acontecer em torno da independência, em torno da própria figura do Dom Pedro, né? Da figura dele, da permanência aí do Dom Pedro no trono brasileiro aí, tá bom? No trono do Império, né? Do Império Brasileiro. Tá bom, pessoal? Beleza? Então essa foi uma explicação aí para vocês, né? A respeito do pouquinho do processo de independência do Brasil, né? A convocação das cortes, né? A relutância aí de Portugal em aceitar a independência do Brasil, né? É, a, propriamente o, o ânimo, né, do Dom Pedro em se colocar contra as medidas que vinham de Portugal e o processo propriamente de ruptura que acontece em 7 de setembro de 1822. Tá bom, pessoal? Agradeço aí pela visualização do vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E a gente vai se falando, a gente vai se vendo aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço. A gente se vê. Tchau, tchau. Falou.